Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É uma alegria podermos estar juntos mais um final de semana, dessa vez no 16º domingo do tempo comum, pedindo ao Senhor que nossa missionariedade cada vez mais aconteça e que nós, enquanto cristãos, como igreja, no meio de tantas controvérsias e dificuldades, anunciamos aquele que é a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa semana, nós teremos um congresso muito importante aqui no Rio de Janeiro, que é o primeiro congresso brasileiro das instituições católicas de saúde. Acontece de 16 a 18 de julho, aqui em nossa arquidiocese do Rio de Janeiro, e que tem como finalidade acolher a todos os hospitais e ambulatórios católicos do Brasil que puderem vir participar, para, junto com o Cardeal Turkson, que é o índice de Castério do Desenvolvimento Humano Integral, tem essa preocupação, que já fez esse encontro internacional sobre a questão da saúde enquanto cristãos e católicos na igreja, e que deseja que cada país se organize. Espero que desse nosso congresso aconteça essa organização das instituições de saúde católicas para se fortalecerem entre si, se ajudarem mutuamente e, ao mesmo tempo, poderem representar o nosso país perante esses encontros internacionais. Portanto, esse primeiro Congresso Brasileiro de Instituições Católicas de Saúde é uma oportunidade, no meio de tantas crises que existem, de uma resposta da Igreja para, fortalecendo as suas instituições, poderem servir não com interesse econômico, não com interesse de lucro, mas com o interesse de poder servir melhor as pessoas mais necessitadas, como desde o início foram as fundações das Santas Casas, logo no começo do Brasil, para que realmente possamos ser, através dessas instituições católicas de saúde, ser um braço de alguém que ama o próximo, que presta serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, vai em conta das pessoas que necessitam. Claro que uma instituição dessa, que se organiza, além daquilo que é necessário para sustentar-se e subsistir, também deve ter a grande preocupação de como abrir esse caminho para poder também ter essa abertura para o excluído, para o pobre, para o necessitado. Mesmo no meio de tantas dificuldades que hoje existem com relação aos subsídios para a saúde e à questão da crise de saúde em nosso país. Portanto, um belo momento, um bom momento de se organizar, de se fortalecer para poder ajudar melhor, para poder servir melhor, poder caminhar melhor em nosso país. Claro que os resultados virão a médio e longo prazos, mas são passos que são importantes que sejam dados e nós nos alegramos que aqui no Rio possamos proporcionar essa possibilidade, dessa abertura e com a presença do Cardeal Turkson, que é o responsável dessa área no Vaticano, dessa área social, entre outras áreas, que está sob sua jurisdição e sua responsabilidade. É sempre a igreja que tem seu olhar voltado para o outro, para o pobre, para o necessitado e que necessita de se organizar para fazer melhor e cumprir melhor a sua missão. Portanto, rezemos nessa intenção e aqueles que virão que sejam muito bem-vindos para poderem chegar a grandes conclusões e formarem aqui essa organização, essa instituição, né, brasileira dos hospitais católicos do país. Então, caríssimos amigos e irmãos, nesse 15º domingo do tempo comum, nós vamos ouvir a palavra de Deus que nos fala dessa missionariedade. Nós ouvimos domingo passado Jesus que não foi bem aceito na sua terra e acabou, como falaram no final da leitura, percorrendo os povoados das redondezas e ensinando. Então, logo depois disso, Jesus chamou os 12, como diz a leitura do Evangelho desse domingo, e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros e, ao mesmo tempo, para ir pelo caminho anunciando o Evangelho, dizendo que para não levar nenhuma segurança consigo, ou seja, a não ser um cajado, poder caminhar, mas nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, e andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda, e quando entrares em uma casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes,
sacudia a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Jesus, depois do episódio de Nazaré, chama os apóstolos e envia em missão, envia para anunciar o Evangelho. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que existem muitas técnicas e muitas formas de tentar fazer as coisas. Mas Jesus vai lembrar que é essencial a vida, o testemunho, a palavra. Ou seja, não levem nada a não ser justamente aquilo que é essencial. Claro, o cajado poder caminhar, mas a simplicidade, confiando na providência, anuncia o Evangelho. Esse aspecto, muitas vezes, nós acabamos perdendo com as seguranças e com as questões que vão acontecendo na história. Mas nós somos chamados a retomar sempre com entusiasmo renovado esse grande dom. O dom de podermos estar sempre animados pelo Espírito de Deus, anunciando o Evangelho a toda criatura, confiando na providência de Deus e nos dons do Senhor. Lembrar justamente que quando se passa uma missão para outro, se entrega uma túnica. Lembrar de Elias com Eliseu, por exemplo, que passou o manto. Por isso mesmo, para levar duas, não só por uma questão de ter mais, mas também apenas aquilo que é a missão que recebeu do Senhor. De receber do Senhor essa missão que nos passou de evangelizar. E o Evangelho é muito claro. Ir de 2 a 2 e anunciar o Evangelho. Curem as pessoas, levem a vida das pessoas. E nós sabemos, meus irmãos, que tem muitas situações que as pessoas necessitam de escutar a palavra de Deus, serem curadas dos seus machucados, suas feridas, experimentarem o dom da graça do Senhor, de poder ser iluminadas na sua própria vida. No mundo violento, insatisfeito, complicado de hoje, o Evangelho da alegria que nós anunciamos e no despojamento de tudo, na simplicidade, deve levar as pessoas de coração aberto a terem uma nova luz em seus caminhos, em suas vidas, em seus corações. Portanto, nessa palavra desse final de semana, tivemos nesse mês o Congresso Americano Missionário, dizendo que o Evangelho é alegria, que a América está em missão. Essa missão é permanente. Não existe apenas um dia ou 2, ou um mês ou outro, uma ocasião ou outra. O cristão, pelo seu batismo, está em missão permanente, permanentemente em missão. E o Evangelho que nós ouvimos nesse final de semana deve nos incomodar e nos fazer perguntar como é que nós temos vivido isso, como temos, enquanto aqueles seguem a Jesus Cristo, vivido essa missão permanente de ir e anunciar o Evangelho nessa igreja em saída, anunciando o reino de Deus, como lembra o tema do ano do Laicato, e como que isso vai levando vida para as pessoas que estão necessitadas dessa nova vida. Então, a palavra do Senhor, que nos coloca também hoje e deve ser atualizada para nós hoje. Portanto, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a partir como os 12 e pregar a todos para que se convertam. E essa missão que o Senhor nos dá, muitas vezes pode ser contestada. Na leitura primeira desse domingo, 15º domingo, tempo comum, do profeta Amós, ele fala que disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós, vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possa ganhar o teu pão e exercer a profecia. Mas aqui em Betel não deverás insistir em profetizar. Amós respondeu, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sou um pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho e me disse, vai profetizar para Israel, meu povo. Portanto, Amós fala que o Senhor que ele enviou a profetizar, não é da descendência dos profetas, mas o Senhor assim o chamou. Ora, meus irmãos e irmãs, tem algo que nós somos chamados continuamente a ter consciência, é essa missão que recebemos desde o nosso batismo, de sermos anunciadores do reino, sermos profetas do Senhor.
Tanto os leigos e leigas, pelo batismo, são chamados a serem presença do reino no meio da sociedade, e onde o leigo deve exercer a sua missão principal, que é na sociedade e no mundo, e ali justamente anunciar o reino através da própria vida, da palavra, né? E muitas vezes é questionado, é colocado mil obstáculos, etc. Assim como também cada um de nós também, pelo ministério que recebemos da ordenação, né, do sacramento da ordem, somos chamados também a nunca esquecer essa nossa missão, de profetizar, de anunciar, de proclamar a boa notícia para todos. E nós, meus irmãos e irmãs, anunciamos a Jesus Cristo, que agora na carta aos Efésios, que começamos a ler agora, primeiro capítulo, a gente fala, nos apresenta um belo hino, que resume um pouco aquele que nós devemos anunciar. Mereceria depois uma reflexão profunda, depois, cada um na sua casa, ou quando vai participar na sua paróquia da missa, escute de coração aberto, deixe essa palavra da segunda leitura entrar no seu coração, porque justamente é esse Jesus que nós anunciamos, que Paulo aos Efésios justamente coloca esse hino famoso: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou em toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar de amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo que está nos céus, tudo que está na terra, nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós somos predestinados a sermos, para o louvor da sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, evangelho que nos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Esse hino que está no início da carta de Paulo aos Efésios deve ser objeto da nossa meditação, que fala desse Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos predestinou a sermos santos, ao mesmo tempo nos conduz para podermos louvá-lo e bendizê-lo, e ao mesmo tempo nos pediu que nós fôssemos cada vez mais anunciadores do reino. E nós somos enviados por Jesus a fazer isso, anunciar, né, a boa notícia para todos, com toda a disponibilidade e com todo o despojamento, mesmo com as contradições e dificuldades, como lembra a leitura de Amós hoje. É uma palavra que nos impulsiona a saber que é em Cristo que nós encontramos a vida, Ele é o centro da nossa vida, é Ele quem nós anunciamos, é a Ele quem nós seguimos, e por isso mesmo nos dispor cada vez mais a irmos ao encontro das pessoas, para dizer: esse mundo tem jeito, tem como mudar, como ser novo, esse homem que pode ser transformado pelo Evangelho, ou então, mesmo que não tenha acesso direto ao Evangelho, através de pessoas que vivem o Evangelho e contagiem com o bem a sociedade. Participe da missa, escute a palavra de Deus, deixe o Senhor falar ao seu coração e que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.